Olá, seja bem-vindo ao Instituto Convencer. Meu nome é Ronaldo Dantas. Nós estamos aqui hoje para falar sobre neuronegociação. O que é neuronegociação? Você pode estar se perguntando agora. Eu quero te falar, a neuronegociação é o que tem de mais avançado na área de negociação. Bem, você vai conhecer neuronegociação através de vários estudos: antropologia, psicologia, biologia, neurociência e marketing. Todas essas matérias, a gente aplica ela na venda, na negociação, e você vai conseguir negociar não com o consciente, mas com o inconsciente das pessoas com que você está lidando. E por que você precisa conhecer neuronegociação? Um estudo de Harvard revela que 95% das nossas decisões de compra são baseadas no inconsciente. Então não adianta muito você ficar só comunicando com o consciente do seu cliente ou da pessoa que você está negociando. Você precisa negociar com o inconsciente. E aqui você vai descobrir como faz isso. Num teste recente que fizeram através de dois refrigerantes muito conhecidos, a Pepsi e a Coca, eles fizeram um teste à cega, colocaram as pessoas para experimentar o refrigerante sem saber qual eles estavam tomando. E a decisão foi: metade escolheu a Pepsi e a outra metade escolheu a Coca. Depois fizeram o mesmo teste com as mesmas pessoas, agora revelando as marcas, e o resultado foi que 75% escolheram a Coca e somente 25% a Pepsi. E por que isso? Eles viram que no cérebro das pessoas o mecanismo de recompensa era o que era ativado no momento que não tinha o rótulo associado. E no momento que tinha o rótulo associado, o que despertava era a parte do cérebro onde tem associação com lembranças. Ou seja, as pessoas têm uma lembrança afetiva, algo que remetia à marca e fazia com que elas decidissem não pelo sabor em si, mas pelas lembranças que estavam associadas ao sabor. O neuromarketing, eles estudam através de eletrocardiograma, ressonância magnética, correntes contínuas. Eles fazem isso para poder identificar qual é a parte do seu cérebro que funciona ou é ativado durante um processo de marketing ou mesmo da negociação. Para você ter ideia, através desses testes, a Mercedes descobriu que parte do seu cérebro onde reconhece as faces é o mesmo que é acionado quando você vê um carro. Então, na verdade, quando você vê um carro na rua, você lembra de um rosto. E quem saiu ganhando com isso, com esse mesmo teste, foi o Mini Cooper, que as pessoas associam a frente do carro com o rosto do bebê. Então, praticamente, quando você vê um Mini Cooper passando na rua, você fica feliz, que é assim que a gente fica quando a gente vê um bebê e você realmente acha aquele rosto familiar. E isso traz uma personalidade também. Os carros são escolhidos por essa personalidade. Geralmente você escolhe um carro que está mais relacionado, o que te representa. Aquele carro é um pouco mais agressivo, é um pouco mais esportivo, é um pouco mais clássico. Isso também está relacionado à sua escolha e está baseado em tudo o que você faz. Todas as suas escolhas estão relacionadas a isso. Ok, Ronaldo, mas eu não posso fazer um eletrocardiograma no meu cliente, fazer uma ressonância magnética. Como que eu vou aplicar isso no dia a dia? Você vai aprender, calma, fica tranquilo que você vai aprender detalhe por detalhe. Segundo o estudo de McLean, ele fala que o cérebro é um cérebro triuno, ou seja, 3 em um só. E como esse cérebro é dividido e como ele influencia nas suas decisões e nas decisões dos seus clientes? Bem, o primeiro cérebro é o cérebro reptiliano, é o mais primitivo que tem. Ele é o basal, ou seja, aquele que mantém você vivo. Ele está agora controlando sua respiração, está controlando a sua digestão, ele está controlando também algumas outras coisas que estão mais relacionadas à sua sobrevivência. Ele é ação, ele está relacionado a fuga ou ficar. Então ele vai decidir dentro do momento de pânico ou um momento de ameaça, ele vai decidir se ele vai ou se ele fica. Ele tem prioridade sobre os outros cérebros, porque no momento de grande turbulência, ele vai ser acionado e não vai dar tempo de você pensar. Ele vai fazer alguma coisa, ou ele vai lutar ou ele vai correr. Esse cérebro funciona como um scanner. Ele fica o tempo todo procurando uma ameaça e às vezes você já deve ter passado por isso. Está andando no meio de uma multidão e de repente você reconhece um rosto familiar. Ele está o tempo todo fazendo isso, procurando um rosto familiar ou alguma ameaça ou pessoas desconhecidas que ele ignora, simplesmente ignora. Então, na hora da negociação, você também precisa confortar essa parte do cérebro. A segunda parte do cérebro é o cérebro límbico. Ele está mais relacionado à emoção. Talvez você já tenha assistido um filme
chama Divertidamente. Se não assistiu, aconselho que você assista para você entender do que a gente está falando. Ele é uma animação da Disney que passa basicamente na cabeça de uma criança e mostra como os comportamentos dela são tomados. Ali tem uma mesa de controle e tem alguns sentimentos que você vai conhecer ali e vai ver que eles que tomam a rédea da decisão. Toda a reação é feita através desses sentimentos. São 5 personagens que ficam disputando ali a mesa de controle para ver qual vai ser a reação daquela criança. Mas depois também mostra que os pais também têm o mesmo mecanismo de ação. São eles: raiva, medo, alegria, tristeza e repúdio. Então todo o filme, todo o enredo do filme passa no cérebro límbico, que é conhecido também como o cérebro do mamífero. As mesmas reações que o mamífero tem, esse cérebro tem. E a gente tem muita associação. A verdade é que esse cérebro é que toma a decisão. Depois a gente tem um outro cérebro, que é o neocórtex, que ele é onde está o raciocínio, tá as estatísticas, as comparações, os números. Só que na verdade esse só vai racionalizar a sua decisão. Então a decisão você toma lá atrás. Você toma um momento que você sentiu algo, que você teve um engajamento, alguma coisa que te estimulou a fazer com que você tomasse a decisão. Depois você vai racionalizar essa decisão. Por isso que, particularmente, a gente pensa que não, que a maioria das nossas decisões de compra ou negociação, elas são racionais, mas na verdade não são. Elas são afetivas, elas estão mais ligadas a esse cérebro afetivo. E a gente precisa conversar exatamente com essa parte do cérebro, com esses 95%. Caso contrário, você vai ficar aí inventando um monte de teoria e não vai conseguir ter resultado prático, fazer com que as pessoas assinem na linha pontilhada, façam um negócio com você. Talvez você tenha o melhor produto, mas você não está conseguindo fazer com que as pessoas entendam isso. Porque talvez você está usando muita razão. Isso acontece muito com engenheiros, pessoas que são mais da área de exatas, TI. Às vezes eles são muito bons, têm um produto muito bom, mas não conseguem colocar isso no mercado, porque eles não têm engajamento emocional. E às vezes a gente também tem uma parte que é muito engajada emocional, mas não tem resultado. Isso faz com que as pessoas até às vezes compram um produto, adquiram um produto, mas depois se decepcionam e frustram, e essas empresas também acabam saindo do mercado. Você precisa encontrar um equilíbrio. E é aqui que a gente vai falar sobre como colocar esse equilíbrio, tanto no seu discurso de venda, quanto na sua empresa, no seu marketing, na forma como você vai conduzir a sua negociação a partir de agora. Então é muito importante que você acompanhe todas as aulas para que você saiba como você vai aplicar isso no seu dia a dia. Até para negociar com seus filhos, até para negociar com a sua esposa, até para sair com alguém, né? Eu já falei isso anteriormente, mas é sempre uma negociação. E você precisa fazer com que as pessoas tenham um engajamento emocional. Então essa foi a introdução para você entender que, na verdade, seus comportamentos são ligados a essa parte do inconsciente. E aí na próxima aula você vai entender como conversar com esse inconsciente. E como você pode confortar cada parte do seu cérebro. E do cérebro da pessoa que você está negociando, é claro. Então te espero na próxima aula. Gostou dessa aula? Quer assistir a próxima? Então acesse o link na descrição para conhecer o Instituto Convencer e tenha acesso a essa e outras dezenas de treinamentos que irão aumentar o seu nível de convencimento.